Os outros instrumentos eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então, todos foram para casa, e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. 1 Crônicas, capítulo 17. Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui, morando numa casa revestida de madeira de cedro. Mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que eu tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga a meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que eu governasse o povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tenho ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com você que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, no lugar onde eles viverão, sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o rei dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E, como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, e no entanto me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim, e tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, conforme o teu povo ia avançando. Tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que dissestes que ia fazer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus, e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado, e a tua bênção esteja com eles para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficaram ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Sobá, na Síria, perto da região de Amate. Isto aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria.
Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e alejou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorrão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorrão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinham tomado dos povos que haviam conquistado, isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. Abisai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os Edomitas no Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abisai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia, em Maacá e Zobá, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pegaram para isso mais de 34.000 quilos de prata. Os 32 carros de guerra que haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e o colocou de frente para os sírios. Deixou os restos das suas tropas debaixo do comando de seu irmão Abissai